Então, já estamos gravando. Olá, Fernanda, que entrou, Carito também. Eu vou compartilhar a tela, a janela. Se aumenta um pouquinho mais. Dá para aumentar um pouquinho mais. Aí. Não sei se vocês sabem também que quando vocês têm a tela na frente, pelo menos quem está no computador, tem como dar zoom, tá? Mas talvez quem está no celular não tenha como. Mas então, bom dia a todos e todas. A gente está retomando, então, o capítulo 6. Trabalhamos esses dois, né, o lado do sujeito, o lado do outro, né, nessa relação entre o φ até chegar em M, entre o φ até chegar no I, né, por onde que vai passando. Inclusive, lá no grupo tem um esqueminha que foi feito. Então aqui eu vou, antes de começar, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tem alguma questão? Retomar alguma parte do texto? Voltar em algum ponto? Caso contrário, eu dou início à leitura. Então vamos lá. Então, a relação dual do significante que representa o outro, M, e o significante do ideal, I, é o limite do sistema A e a linha. Que repare que aparece inclusive aqui, né? É um sistema dual que compreende outro sistema dual. Compreende, né, entre aspas, no sentido de que são dois termos que delimitam e dão função a dois termos determinados por eles. Então, dizendo que o outro primordial, né, e o ideal simbólico vão ter essa função de delimitar e determinar, né, a e a linha. Né? Para aqueles que tiverem, precisarem retomar no texto, né, aqui inclusive vai se falar sobre, né, a diferença aqui entre a linha, né, que está do lado do sujeito, A minúsculo, né, outros semelhantes, outros imaginários. É, tal como os parênteses na fórmula A e a linha. Falando matematicamente, os símbolos mais importantes para a função de corte e delimitação em uma fórmula são os parênteses, que determinam os cortes que ali funcionam, mediante a escrita M maiúsculo, né, I minúsculo, M minúsculo e I maiúsculo, né, que seria basicamente a delimitação a respeito do quadrângulo da realidade. Lacan propõe que os dois termos simbólicos compreendem e ordenam os termos imaginários. A isso o último ele chama de recobrimento. Tá? Então, né, só para retomar aqui, né, basicamente falando desses dois termos aqui, né, onde está dizendo, né, a determinação dos minúsculos, né, dos elementos imaginários são determinados pelo simbólico. Então vamos lá, continuando aqui, afirma-se então que a relação com o outro, ou seja, a relação imaginária, né, aqui o outro minúsculo, a relação imaginária é determinada no mundo humano pela relação com o outro, grande outro, maiúsculo. A transcendência que o estágio do espelho tem para o sujeito falante, inalcançável como tal no mundo animal, e a conotação que terá para cada um deriva da relação entre o termo que representa a criança para a criança, o ideal, né, em maiúsculo, e o termo que representa o outro, materno, né, outro maiúsculo, para o sujeito em formação, né, M. Ambos referenciados ou não ao terceiro, o pai,
PNA, né? Referenciados ou não, quando há extração não de objeto, ou seja, quando estamos falando de intervalo holófrase, quando opera o nome do pai. Então, aqui é importante entender, né, o que está dizendo, né, nessa determinação com o outro, né, nessa relação que temos com o outro, o que determina, né, que é a relação imaginária, o que determina, que é determinado, né, o que se determina é pelo grande outro. Né? Então, assim, a realidade fica definida como a relação entre a dupla imaginária e a dupla simbólica, o que anteriormente foi chamado de montagem do simbólico e do imaginário. O que se não deve esquecer é que a lei e o falo introduzem o impossível como marco de tal realidade, e que a mesma se vê profundamente alterada se tal marco não opera para determinado sujeito. Né? Então, aqui, né, enfim, delimitado quadrangularidade, né, que ele vai chamar de recobrimento aqui, né, Alfredo, que vai ter enquanto efeito a partir da metáfora paterna, né, onde, onde terá então a partir disso que ah, as significações, né, serão fálicas, né, o que quer dizer isso, né, que são não todas, né, sempre há algo da falta, há essa inscrição e se opera a partir disso, e caso contrário, quando temos uma distorção, né, a partir da não operação de PNA, né, vamos ter também efeitos no campo da realidade, né, como na psicose. Lembrando que a psicose, né, ela e holófrase não são sinônimos, né? Mas sim, a gente está dizendo que a holófrase é aquilo que, quando não há extração de objeto, sendo que a psicose é uma das formas de holófrase. Né? Então, com relação ao ideal e é, tá, aqui não, aqui. Assim, a realidade fica definida como a relação entre a dupla. Aqui eu já li. Isso, já li. Então é aqui mesmo. Com relação ao ideal I. Com relação ao ideal, né, o I maiúsculo, é importante dizer que, pertencendo como termo da dupla MI, do eixo MI, se a metáfora paterna opera conforme o esquema R sugere, porque o esquema R é o esquema onde se opera, onde funciona, né, a metáfora, o ideal passa a ser paterno. Não se trata de que seja o que o pai idealiza em vez do que a mãe idealiza, mas sim que o ideal paternizado significa que carrega em si a marca do pai. Então, o que é isso? Né? Então, ele vai explicar aqui, mas então está operando a metáfora paterna, né? O ideal passa a ser paterno, ou seja, passa de M, né, para a condição de ser colocada a função do nome do pai. Né? E o que significa carregar a marca do pai? Carrega o limite, a lei que inscreve o não todo. Então, quando está dizendo que o ideal passa a ser paterno, no sentido do não todo. Né? O nome do pai, quanto isso que é uma legalização a respeito do não todo, né? Dessa inscrição e operação. Se o ideal é paterno, então é não todo. Ou seja, qualquer significante elevado à função de ideal, se a metáfora paterna operou, carregará em si a marca da castração. Identificará, unificará e significará, mas não todo. Então, esse que é o efeito, né, da operação. Né? Quando realiza-se a metáfora paterna, agora, mesmo que o ideal opere, claro que é fundamental que ele opere, mas ele vai ter enquanto efeito o não todo. Né? Por isso, de uma significação fálica. A função de um significante, ao ser elevado à categoria de ideal,
não é necessariamente inscrever o que é idealizado como belo, bom, valioso, etc. Isso distingue a noção freudiana de ideal do eu, da, da lacaniedade do ideal do outro, né? Colocado aqui como, né, ideal do outro, e entre parênteses A. Então, aqui ele vai trazer uma ressalva a respeito da função, né, do ideal, né, como é o que acontece quando um significante é colocado nesse lugar, e trazendo a distinção, né, do que se referia à noção freudiana de ideal, do eu. Né? Então, a função de tal elevação é dada que consiste em isolá-lo do sistema de relação ao qual pertence, ou seja, retirá-lo do sistema mínimo S1, S2. Então a gente está dizendo que, né, ele vai dizer aqui, ó, ele vai ser apresentado como único. Né? Esse significante, quando colocado nessa função de ideal, ele não faz mais, ele é colocado como se não fizesse mais parte da série. Né? De um, dois, né? Mas sim ele se torna único, um. Né? E ao fazer isso, vela, né? É importante o termo velar, né? Vela a castração do outro. Não quer dizer que faça com que não exista castração ou falta, mas é vela. E por tal motivo, escreve-se na álgebra de Lacan como ideal do outro. Então aqui a gente tem uma diferenciação, né, do ideal, que passaria do ideal do eu para o ideal do outro. E Freud o designa como a onipotência dos pensamentos. Mas se o significante da falta no outro, né, este é barrado, é colocado em funcionamento pela metáfora do pai, né, metáfora paterna, lembrando que este A barrado, ele sempre está em funcionamento a partir do significante falho, né, como no algoritmo, o sujeito fica entre o que afirmam, né, então, ideal do outro, e o significante da falta no outro. Tem a metáfora paterna, nada inscreve que não pode existir o ideal do outro, completo, todo, né? Omni, né? Então, essa é uma condição importante, né? Que caso não se opere o nome do pai, então a partir do nome do pai, entra em funcionamento a significação fálica, né? Consequentemente, a gente vai ter também quanto efeito a castração, né? Quando isso não está operando, há uma impossibilidade de se inscrever que o ideal do outro não seja completo. Né? A citação que está sendo comentada continua assim. E aqui a gente continua também de uma questão preliminar. Os que acompanham o nosso seminário do ano de 56 e 57 sabem do uso que fizemos acho que aqui é do ternário imaginário, aqui exposto, do qual a criança, na condição de desejada, constitui realmente o vértice I maiúsculo. Então, aqui Lacan, né, Alfredo dizendo, Lacan denomina ternário imaginário ao sistema, aqui, Φ, A e A'. Né? Aqui, voltando para a imagem, né? Aqui, Φ, A e A'. Cadê? Me perdi. Tá aqui. Tá. Então, esse é o ternário imaginário, no qual a criança, sob a perspectiva da relação mãe-criança, se localiza em I, o significante do ideal do outro. O que no grafo do desejo será escrito como o matema ideal do outro, que também leva a marca limitada da lei paterna. Isso dará identidade simbólica ao sujeito, mas ela será não toda. Então, aqui o Alfredo explicando, a partir da leitura que ele tem, né, que a criança vai, a partir desse momento, se localizar, né,
nesse local, que é do ideal, né, do ideal simbólico, né, do ideal do outro, e nessa relação entre φ, A e A', sendo que operando P em A, esse ideal ele tem enquanto ele opera agora como um não todo. Né? Então aqui mais uma citação. Para restituir a noção de relação de objeto, o capital de experiência que a ela se liga legitimamente, esse esquema de fato permite demonstrar as relações que se referem não aos estádios pré-edipianos, que não são inexistentes, é claro, mas não analiticamente impensáveis, porém as fases pré-genitais, tais como ordenadas na retroação do Édipo. Aqui o Alfredo trabalha com essa citação. Desde a perspectiva da psicanálise, tudo que é pré-genital é ordenado retroativamente pelo Édipo. Desde a perspectiva proposta por Lacan, deve-se esclarecer que se trata das funções em jogo no que Freud concebeu como o complexo de Édipo, mas na lógica da metáfora paterna. Nesse mesmo sentido, desenvolveu uma divisão de águas, opondo história e pré-história do sujeito em relação ao Édipo. A diferença entre pré-história e história é bem conhecida. Entende-se por história o período a partir do qual se conta com escrita, a partir da função da letra, entendida como o significante essencialmente localizado em sua cadeia significante. Nasce uma concepção do tempo próprio à psicanálise, mas derivada das propriedades da ordem simbólica, onde o tempo é o da antecipação e da retroação. Um tempo histórico no qual cada fato simbolicamente definido se articula, covaria e faz covariar aos outros. Desvanecem, desvanecem-se, assim, as categorias de passado, presente e futuro, já que dessa perspectiva o futuro é um antecedente do passado, né? Ou seja, está dizendo que o futuro antecede o passado. Lacan toma emprestado da língua francesa a expressão futuro anterior para expressar essas ideias. E aqui, consequentemente, pode-se afirmar que a história requer do ordenamento legal paterno, caso contrário, não se estabelecem articulações simbólicas como tais. Se a lei do pai, os eventos, sendo simbólicos, podem tornar-se reais ou imaginários e não constituirão, em sentido estrito, uma história. Tá, o que vocês conseguem entender desse trecho, que é um tanto quanto complexo, está falando a respeito, né? Vamos tentar localizar aqui o que ele está dizendo a respeito do tempo, né? Fazendo a distinção entre o tempo na perspectiva freudiana, daquilo que é pré-história, daquilo que é pré-edípico, daquilo que é de uma fase genital, né? Na relação com, com isso que se trata do simbólico, com isso que agora está falando de uma operação, né, aonde vamos ter significantes como S1, S2, dessa legalidade da falta, dessa ordenação. Vocês conseguiram pegar? Ou vocês querem comentar alguma coisa disso? Como é que isso ficou para vocês? Como é que está para vocês a questão do tempo, né, desse tempo que está dizendo desse tempo que é, né, do futuro anterior, que é nessa condição, né, de bucle, de S1 para S2 e volta, né, que vai ter um efeito diferente de tempo também quando não se opera com a legalidade, né? Lembra dos capítulos anteriores, da distinção, que é necessário pelo menos 3, S1, S2, S3, para a gente conseguir localizar o tempo, né? O problema é que no campo da holófrase passa para S1, S2 e X,
né? A gente começa a não ter mais noção do que vai retroagir. Vocês lembram um pouco disso? Né? Então, assim, é importante tentar. Né, primeiro que ele está trazendo, o Alfredo está trazendo essa dimensão do tempo, a partir de Lacan, de um tempo não linear, né? Ou seja, um tempo circular, né? Mas é preciso que exista a condição numérica, né, da cadeia significante para a gente tentar localizar o tempo, né? A gente pode ver, por exemplo, no seminário 2, no repartitório, como que é necessário de 3 em 3, vocês lembram disso? Né? E no terceiro elemento, ele volta a ser um, né? E vai voltando em bucle, né? Dentro do sentido da lógica, né? Porque assim, eu estou perguntando isso porque ele não vai aprofundar muito daqui para frente sobre isso, ele está só passando. Daí, caso vocês queiram tratar um pouco disso, não, aqui ele não vai falar tanto, tá? Porque agora já passa para o falocentrismo, passa para outro tema. Né? Ele está mais ou menos supondo que isso já é um pouco localizável para vocês, para o leitor, no caso. Então, quem sabe, Lindsay, tu fala um pouquinho para nós sobre esse tempo anterior, Uhum. Tá. né? Então, vamos pensar, é porque é importante lembrar, eu acho que eu já falei em alguns momentos, né, em outros capítulos, que em uma análise, né, quando a gente, o que é importante, assim, é muito fundamental a ideia dos significantes enquanto números, né, para localizar o sujeito. Né, porque a gente está falando dos significantes, né? Significantes, os significantes, no final das contas, eles sempre vão precisar de outros para fazer sentido, né? Então, assim, o efeito entre dois significantes vai ser um sujeito, né? Ele sempre vai estar nessa articulação, né, de bucle. E, e de alguma maneira, né, na cadeia a gente vai pensar que isso vai dando sentido a partir, né, dos dois eixos, né, da diacronia e da sincronia. Né? Então, por exemplo, em casos muito interessantes que a gente pode pensar, porque no final das contas, quando a gente escuta, né, um paciente, a gente está basicamente escutando a significação, né, que eles estão dando. Né? Qual que foi a significação dada a algum determinado o sentido, né? Estou falando do sentido. Qual que é o sentido dado? E quando a gente, então, trabalhando nesses dois eixos né, que é a diacronia e da sincronia, né, ou seja, da metáfora e da metonímia, ou seja, desse deslocamento que a gente pode poder pensar, por exemplo, na ideia de uma associação livre, naquilo que vai sai falando, sai deslizando. Né? Isso pode ir ad infinito. Né? Então, a função ali é um corte, no sentido de conseguir trabalhar no eixo da sincronia, fazendo um resgate daquilo, né? E podendo, a partir disso, trabalhar com a metáfora. Né? Então, a partir disso, a metáfora ela vai ter esse efeito de que, se não tivesse a metáfora, a gente não conseguiria, por exemplo, ressignificar, dar novos sentidos, fazer novas formas de elaboração. Então, quando a gente pensa sobre esse futuro anterior, né, tá, a gente pode pensar a nível dos bucles, a gente pode pensar, por exemplo, eu estava esses dias, uma paciente que ela tinha uma leitura a respeito da vida dela, né, e, e por uma contingência atual que foi o diagnóstico de, ok, agora eu tive diagnóstico de autismo nível 1. Né? Temos um novo aí, um novo significante que vai ser, né, enlaçado aos demais, né? E a partir disso ela fala, nossa, agora a minha vida na história, né? Ou seja, está lendo a partir de agora, né, do futuro, olhando para trás, está dizendo assim, mudou tudo agora. Agora tudo que aconteceu é diferente, né?
Agora, de repente, não é porque minha mãe não gostava de mim, que eu me colocava nesse lugar, porque que. Ela falou, não, então agora é porque eu sou autista. É muito interessante, assim, né? Assim, é quase mágico, né? Se for pensar, caramba, né? Você consegue transformar a história, você não, né? Uma contingência transformar a história toda, a leitura completa ali da pessoa. E claro, obviamente tem o risco, né, de cristalizar de novo, né? Fica dessa petrificação do significante, agora o autismo vai petrificar a história novamente ali com esse novo elemento, né? Então a gente está falando dessa condição e de como que nessa cadeia, dependendo, claro que a gente não precisa ser um diagnóstico, pode ser outra coisa que pode acontecer, que vai dando novo sentido, né, nesse corte histórico, né? Enfim, eu acho que isso dá para é muito conteúdo para a gente avançar aqui, mas tentando só localizar, dar um exemplozinho a respeito disso, né? E quando nessa legalidade, então isso é importante porque o que acontece é que no final das contas, quando opera penhar, quando a significação ela é fálica, ou seja, não toda, né, nenhum sentido dá conta completamente, né? Ele sempre pode ser interrogado novamente, né? Ele sempre vai poder fazer novas relações significantes, né? E a gente vai perceber que quando isso não opera, a gente tem um problema de significação, né? O I, por exemplo, que seria, né, o ideal simbólico, ele, a partir do momento que P opera em A, ele não todo, ele tem essa marca, né? O que que acontece quando não opera, então, né? Então não faz sequência, é isso que está querendo dizer, né? O que que acontece então com o ideal agora, né? O ideal da mãe, né? Da mãe no sentido de M, né? Desse outro, né? Então é importante talvez localizar algumas coisinhas. Eu acho que assim não vou conseguir trabalhar tanto assim essa ideia agora, mas só para dar uma noção leve, tá? Peraí, eu perdi. Tá. Agora a gente entra, permitir, tinha uma pessoa pedindo para entrar. Então, aqui a gente conclui esse trecho, né? Que trabalhamos, a gente entra agora na ideia aqui do. Opa, passei já? Eu tô, acho que eu passei. Calma. Aqui, consciente. Confundi, não era falocentrismo. Então, essas afirmações podem ser aproveitadas para resolver um problema que se apresenta frequentemente. Existe um preconceito que sustenta que na psicose o inconsciente funciona a céu aberto, né? Isso é um termo bastante comum, né? Inclusive dentro da psicanálise. E Desculpa ah, interromper, Lindsay. Você enviou essa continuação pra gente? Porque parece que aqui no PDF ah, terminou aqui no uma história, consequentemente, tal. Agora essa continuação do inconsciente não tem. Pelo menos pra mim não tem. não, então eu não devo ter enviado. É, não enviei, pessoal. Desculpa, viu? Isso se chama correria da vida, que eu não lembrei de enviar. Então, mas eu vou enviar. Quer ver, vamos lá, o que que eu já posso enviar para vocês? Tem o item B, que é inconsciente. Ah, calma aí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Às vezes eu me confundo, começo a traduzir em um ponto e eu começo em outro documento. É isso mesmo. Tá, tá. Então eu vou mandar para vocês esse aqui que é o inconsciente. Depois tem falocentrismo que já está concluído. Então eu vou mandar os próximos dois itens. Tá, não enviei. Caso eu não envie, por favor, me cobrem, tá?
Então, inconsciente. Essas afirmações podem ser aproveitadas para resolver um problema que se apresenta frequentemente, né, a respeito na psicose. O inconsciente funcionaria a céu aberto. Então, aqui o Alfredo vai trazer uma questão assim, né? O que seria o inconsciente a céu aberto? Acho que porque geralmente a gente escuta isso, a gente não questiona muito, né? A ideia é assim, não delira, alucina e tá, tipo assim, não faz distinção entre uma coisa e outra, né? Então, assim, tá tudo a céu aberto. Então, aqui ele traz um ponto interessante, né, para questionar isso. No que se refere ao preconceito, pode-se afirmar que parte de uma premissa incorreta, já que o inconsciente, pelo menos o de Freud e o de Lacan, nunca podem existir, operar ou funcionar a céu aberto. Então, aqui ele está afirmando inicialmente que tem uma premissa errada e que tanto em Freud quanto em Lacan isso, para ele, não tem coerência, né? Sempre, inevitavelmente, o inconsciente com o qual se opera na experiência analítica implica a outra cena desta cena. Ou seja, o inconsciente impõe uma concepção de pelo menos duas cenas. O sonho pode ser a outra cena em relação a uma cena da vigília, mas a outra cena também pode se apresentar no sonho, e assim obrigar o sonhador a sonhar que está sonhando ou a despertar. Então, a partir de Lacan, o inconsciente tem uma estrutura de abertura e fechamento, que impede supor que existe abertura a céu aberto sem fechamento. Então, aqui ele está trazendo alguns conceitos, né, básicos para tentar refutar. Primeiro, a de Freud enquanto outra cena e de Lacan enquanto abertura e fechamento. Se o inconsciente pudesse funcionar a céu aberto, o que é uma contradição flagrante em termos, haveria possibilidade de fazer consciente o inconsciente, esvaziar o inconsciente, e se poderiam afirmar muitas outras conclusões errôneas. Então, no contexto dessas elaborações, afirmam-se que na psicose o inconsciente não opera tal qual foi descrito por Freud na experiência psicanalítica com a neurose de transferência. Há sérios motivos para afirmar isso, dos quais se destacam os seguintes: a impossibilidade nas psicoses de 1. Articular inconsciente e memória, distinguir entre as formações do inconsciente e os fenômenos psicóticos. Então, aqui, né, como é típico do Alfredo, ele vai trazendo como tópicos, né, para tentar abrir isso. Cada um desses dois argumentos será analisado separadamente. Então, aqui. Então, primeiro, né, articular o inconsciente à memória e depois distinguir o consciente dos fenômenos psicóticos. 1. Então, o inconsciente da psicanálise implica essencialmente a função da memória, ou, nos termos de Lacan, da rememoração. A rememoração se baseia na história e não a história se a legalidade se encontra fora incluída. Lei e história se implicam mutuamente em Freud. O complexo de Édipo, a legalidade do pai, constitui a história pessoal para Lacan. Então, aqui uma citação, né, que está, né, na carta roubada. Assim, desde a primeira composição do símbolo primordial consigo mesmo, uma estrutura, por mais transparente que continue a ser, em seus dados, faz aparecer a ligação essencial da memória com a lei. Então, aqui ainda se dá continuidade ao tópico anterior, quando se retoma a ideia de história e de legalidade, né, de tempo. E está dizendo que se a legalidade, ou seja, P em A, P está fora incluído, né, lei e história vão ter um efeito na condição de memória e de história. Ou seja, já que para Lacan é necessário essa legalidade para poder situar o tempo também entre os significantes. Então, daí a gente tem a problemática da memória, né? Então, para Lacan, a memória e a lei têm um nexo essencial. No sentido, segue muito próximo a Freud,
já que para esse último, o Édipo, com sua legalidade, opera com uma estrutura de 3 elementos. Estabelece, como já foi dito, o que é histórico, diferentemente do anterior ao Édipo, que é o pré-histórico. Então, uma estrutura de 3 elementos mantém transparentes seus dados. Quando os elementos do conjunto são 3, eles são evidentes e pode-se estabelecer a relação entre lei e história. Quando a estrutura opera sobre a base de 4 elementos, né, então aí já está remetendo a Lacan, observando-se o nexo essencial entre lei e memória, perde-se a transparência, algo fica mais obscuro e opaco. Quando o conjunto é de 3 elementos, Lacan chama de símbolos. Quando são 4 e, portanto, obscuros, ele os denomina significantes. Então, a estrutura funciona obscura, não existe inconsciente a céu aberto, mas para isso é necessária uma estrutura de pelo menos 4 elementos. Então, vamos lá. Então, aqui ele vai trazer a tese, né, a respeito de como que ele vai entender, como ele refuta a ideia de inconsciente a céu aberto, a partir de toda a elaboração teórica e as conclusões lógicas que ele vai tentando chegar. Então, Lacan produz, assim, uma superação teórica da teoria freudiana que postula como mínimo 3 elementos, né, que é o Édipo, ao propor uma estrutura legalizada mínima de 4. O quarto elemento, ora incluído no sistema, o que corresponde ao sujeito, é o que, ao ser incorporado, permite conceber a passagem de 3 símbolos transparentes a 4 significantes obscuros. Então, aqui ficou mais claro, né, por que ele está falando que o quarto elemento, ele é obscuro, né? Porque a gente está localizando ele enquanto S. Né? S enquanto sujeito, enquanto efeito dos significantes, né? Conclui-se que não se deve ao mecanismo de repressão que tal efeito não seja acessível diretamente ao sujeito, que seria a ideia da freudiana. Né? A repressão aproveita a obscuridade estrutural para agregar obscuridades históricas ou contingentes. Aqui tivemos duas notas, né? Vou ler aqui. A nota 2, não se deve esquecer que a interdição do incesto é a lei que sustenta os 10 mandamentos, mas não só funciona de forma velada, mas que só funciona de forma velada. E o terceiro, a nota é, como se verá mais adiante, Lacan chega a propor uma concepção de né, não consigo ler isso, repressão originária, que associa ao efeito estrutural do S2, e não a alguma modalidade da repressão. Então, voltemos aqui. A íntima relação entre lei e história é o que justifica racionalmente a existência da neurose infantil para os casos de psicose, já que, dada a ausência da lei, falha a função historicizante, que a afeta a possibilidade de constituir a história com sua correspondente pré-história. A lei é a qual compõe a sequência imaginária dos 3 tempos, sem a qual não se pode constituir a neurose infantil como antecedente histórico da neurose, por sua vez constituída retroativamente por ela. Então, de novo, nesse tempo, né, de como que é retroativo, porque a história ela vai ser contada, ela vai ser produzida de forma retroativa, né? Daquilo que seria não de trás para frente, mas de frente para trás. Na psicose, há recordação de acontecimentos infantis que não se compõem com a legalidade necessária para poder fazer deles uma história. Então, aqui está dizendo sobre o efeito da não legalidade a respeito da recordação na psicose. Tá? Então, vou continuar.
Então, essa legalidade mínima, introduzida pelo terceiro elemento, que articula lei e memória, que se opera, articula-se necessariamente ao quarto elemento obscuro, o falo como significante do sujeito, ou o significante fora incluído do sujeito, né? Isso. Aqui justifica a escritura de Lacan do nome do pai, composta de 3 elementos em oposição a um pai. Seu retorno desde o real à causa da fora-oclusão do primeiro, sendo esse último um composto binário que remete a um ao rejeitar o terceiro. Então, continuando falando da psicose. Então, na psicose, o que se observa a céu aberto é a operação da metáfora e da metonímia, crítica a outro preconceito, aquele que afirma que na psicose não há metáfora. Então, vamos lá. Então, essa é a parte, né? Então, o que está a céu aberto é a operação da metáfora e da metonímia sem velamento, justamente porque não operam as leis do significante e do inconsciente. Assim é que se pode encontrar somente no campo da psicose verdadeira associação livre, livre ou louca, sendo que na experiência analítica, no campo do intervalo, a associação livre está profundamente limitada. Falta, então, falta seu velamento, sua opacificação. Estas últimas são, segundo Lacan, consequências de uma estrutura quaternária mínima. Para isso, para ele, deve-se substituir o Édipo de 3 elementos de Freud pela metáfora paterna, de 4, né? Para dar conta de como a estrutura opera legalizada, ilimitada, velada e obscura. Então, até esse ponto aqui, a gente tem mais um aqui, né? Isso aqui está no seminário A Carta Roubada. Então, ele está trazendo algumas distinções a respeito desse céu aberto, né? Não como no sentido de que o inconsciente é a céu aberto, né? Mas sim que o que estaria, né, seria essa operação de metáfora e metonímia. Então, aqui, ainda ele está trabalhando os argumentos que ele está introduzindo. Então, as denominadas formações do inconsciente, dada a inoperância do inconsciente, tampouco opera como tais na psicose. Então, não é que não haja sonhos ou lapsos na psicose. Eles existem, mas não são formações do inconsciente. No que diz respeito ao sonho, tomando como exemplo, se o inconsciente é a outra cena de toda a cena, é muito evidente que não opera assim, pelo menos não necessariamente na psicose. Muitas vezes, para o sujeito psicótico, o sonho se prolonga na cena da vigília, tal como um fenômeno alucinatório. Sem uma lei que opere, como se pode distinguir uma alucinação de um sonho, né? Essa, inclusive, era uma questão muito problemática na teoria freudiana, né? A respeito das alucinações, né? Então, sua diferença está no limite subjetivo. Como já foi sustentado em capítulos anteriores, sem pai não existe o outro, como há, já que se confunde com a mãe, e, portanto, não se sustenta como lei a diferença com a outra cena. Além disso, sem pai não opera o elemento terceiro que habilita o quarto. Então, ao não operar a estrutura quadripartido, não pode funcionar a estrutura mínima de diferenciação das duas cenas. Aqui, né? S1, S2, S1', S2'. Então, Lacan, aqui já para finalizar, eu vou precisar parar um pouquinho mais cedo. Então, Lacan e Freud utilizam, às vezes, a noção de inconsciente no campo da psicose, mas, desde a perspectiva de uma argumentação lógica e as condições da prática, é contraditório no âmbito da teoria e prejudicial na direção
dos tratamentos, com o perigo de chegar a desencadear uma psicose, sustentar que o inconsciente que se põe a trabalhar nas experiências psicanalíticas no campo da extração do objeto A ou do intervalo possa ser aplicado na clínica da holófrase. Então, aqui para finalizar, né, vou finalizar aqui, é que nenhuma formação imaginária é específica, nenhuma é determinante, nem na estrutura, nem na dinâmica de um processo. E é por isso que nos condenamos a deixar passar uma e outra quando, na esperança de melhor aprendê-las, desdenhamos a articulação simbólica que Freud descobriu justamente com o inconsciente e que de fato lhe é consubstancial. E a necessidade dessa articulação que ele nos expressa em sua referência metódica ao Édipo. Como se vê para Lacan, e segundo ele, para Freud também, a articulação entre Édipo e o inconsciente é essencial. Eles requerem da função do pai, que, como terceiro, introduz a lei entre a mãe e o filho, onde todos os elementos em jogo são essencialmente articulações simbólicas. Se no lugar do Édipo se considera a lógica da metáfora paterna, a função do nome do pai, e sua relação com o inconsciente, pode-se afirmar que ambos implicam articulação significante, ou seja, uma estrutura quaternária de elementos significantes, tanto sob a forma 3+1, com a dupla de duplas, 2 de 2, na qual o nexo essencial da lei com a memória se cumpre, da maneira sempre obscura. Pessoal, aqui eu vou concluir, mas talvez seja interessante a gente retomar no próximo encontro, né, o que ele está trazendo. Né? Primeiro, questionando esse conceito de inconsciente a céu aberto, porque ele está trabalhando com duas concepções muito específicas de inconsciente, de Freud e de Lacan. A partir disso, ele vai dar uma delimitação do que seria o inconsciente freudiano e outra delimitação do que seria o inconsciente lacaniano. Aqui ele vai trazer, então, algo de uma diferença, dizendo, tá, o que se pode perceber enquanto o desvelamento, enquanto também céu aberto, seria algo a respeito de como que está operando a metáfora e a metonímia. Mas ao final, né, desse item, ele inclusive vai questionar se pode ser dito que há um inconsciente na psicose. Né? Mas daí a questão ele fala, mas sim, há lapsos, há sonhos. O que ele está chamando de inconsciente é a partir dessa delimitação. Né? Então ele está dizendo assim, a gente pode chamar isso de inconsciente também na psicose. Né? Isso que a gente chama de inconsciente no campo da extração do objeto, que seria a neurose, no intervalo, a gente pode chamar da mesma coisa isso? Então, acho que seria bastante legal a gente poder trabalhar um pouco mais isso, né? Questionamentos a partir do próximo encontro. Que são vários questionamentos e também bastante provocativo nisso, né? Bem? Pessoal, hoje eu vou ter que encerrar um pouquinho mais cedo, então, caso vocês tenham questões, né, anotem e a gente pode tentar pensar sobre isso, tá? No próximo encontro. Então, obrigado pela participação, tá? E até quinta que vem, tá? Um abraço. Tchau, tchau.